Jesus. Bom dia, gente. Curte a live, compartilha. Em nome de Jesus. Curte a live, gente, compartilha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado, exaltado é o teu nome, Senhor Jesus. Não há outra além de ti, Deus. Tu és o único Deus, o nosso Deus. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada, Senhor. Aleluia. Bom dia, gente. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ler o livro hoje de Salmos, versículo 29. Amém? Capítulo, 29. Salmos 29. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Não há outro além dele, né? O nosso Deus. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Deus. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo Senhor ser este Deus maravilhoso, grande, eterno. Pai, fala conosco, revela a tua palavra. Deus, instrui a mim, instrui os teus filhos. Deus, eu me coloco diante de ti, Pai, como um instrumento vivo da terra, Pai, para ser instrumento do céu nessa manhã, Pai. Esta é minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Ailton Pires, né? A paz do Senhor, irmão, que seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus Cristo. A Sara aí tá falando pastora, eu não sou pastora, viu? Pode fazer uma oração por mim? Posso sim, minha irmã. Deus, abençoa a vida da Sara, Pai. Tenha misericórdia da vida dela. Ajuda ela, honre ela, guarda ela. Tira, Pai, todo o mal que tem rodeado a tua filha. E ajuda ela, Pai, a ser livre. Livre, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser livres e não preso em nada, Deus, e em ninguém. Então liberte a vida dela, cura ela, restaura ela, renova ela.
Faz um milagre na vida dela. Essa é a minha oração a Ti, Pai, nessa manhã. Para que o Senhor venha, meu Deus, arrancar todo o mal que tem apoderado, Deus, que tem rodeado a Tua filha. Essa é a minha oração, Pai, para que o Senhor mova os céus, mova a terra, mas não deixe a Tua filha da forma que está. Que ela venha receber, Pai, a cura nesta manhã, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração crendo no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua unção. Amém, minha querida? Deus te abençoe, viu? Amém, gente? Vamos lá para a palavra, né? Salmos 29, tá bom? Então vamos ler, né? Amém, Sara. Que Deus te abençoe, viu? Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, né? Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Aleluia. Continuando aqui os Salmos 29. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhos de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu tempo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Está vendo aqui, minha querida, meu querido, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é grande, né, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, na verdade, né? Fernando chegando aí, dando a paz, Fernando, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Gente, olha, eu quero fazer algumas dimensões aqui dos versículos, né? Ó, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, olha pra você ver. Dá ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Para quem me acompanha aqui, né, a gente sabe o quanto eu friso sempre isso, o quanto eu falo isso, né, que Deus é santo, santo, santo. E Ele requer não só, né, de mim, mas de todos aqueles que crêem nele, santidade. E muitas das vezes a gente fica meio perdido, né, porque a gente sabe que é pecador e a Bíblia fala, né, que quem não é pecador, né, ele já pode até mesmo mentir para ele mesmo, porque todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus, né? Todos nós pecamos, nós somos pecadores. Quem não fala que peca já pecou, é mentiroso, né? Diante de Deus. Mas só que tem uma diferença muito grande do pecador para o pecador que entra, né, em um ambiente de arrependimento. A diferença de um pecador para um pecador que se arrepende é muito grande para Deus. Deus ama aquela pessoa que se arrepende, Deus ama aquela pessoa que reconhece, né, suas mazelas, que reconhece a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, a sua decadência mesmo, entendeu? A sua militância, né? Porque eu e você não conseguimos sem Ele. Né? Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus, eu e você, meu querido, a gente é pó, é cinza, é mero vento, né, que se espalha, é uma palha que o vento leva. Mas graças damos ao Senhor que Ele nos chama, né, para nos ajudar, para fazer nós a se arrepender cada dia. E olha aqui que fala aqui, ó. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Então, meu querido e minha querida,
Você e eu, nós reconhecemos que somos pecadores. Mas adorar o Senhor na beleza da sua santidade é isso. É reconhecer sua vulnerabilidade, é reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer que você é pó, que você precisa de Deus. É reconhecer que eu e você somos dependentes, carentes do Senhor, mas que Ele ama aquele que levanta e coloca Ele em primeiro lugar. Ele ama aquele que acorda e já pensa, né? Nossa, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha da minha existência, entendeu? Então sempre declare isso ao Senhor, sempre fale isso com Deus, porque isso é grandioso demais, gente. Isso é muito lindo de ver, sabe? O Jário tá dando aí, né? Oi, a paz do Senhor Jesus. Paz, tá bom, Jário? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, olha o 3 aqui, ó. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Olha o 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Para quem conhece Deus sabe como que Ele é poderoso, como Ele é glorioso, como Ele é majestoso, como Ele é lindo, como Ele é grande, como Ele é forte, como a soberania dele está acima de tudo, né, e de todos, como Deus é grande, como Deus é fiel, como Deus ele pode sustentar, né, cada um de nós na face da terra. Eu sei, gente, que não é fácil. A vida com Deus, ela é uma rotina diária, ela é uma renúncia diária. Todo dia a gente temos que buscar um pouquinho mais. Cada dia que passa, a gente tem que render mais um pouquinho a Ele. A Bíblia fala, né, que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. Então não fique aí achando, né, que Deus está te rejeitando, que Deus está te jogando fora, porque Deus não está fazendo isso. Deus, ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado na sua presença, um coração que se arrepende, um coração que busca Ele, um coração que diz para Ele: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Deus, eu sou fraca, mas o Senhor é poderoso para me tirar dessa fraqueza, para me arrancar dessa angústia, para me tirar dessa tristeza. Reconhecer Deus é isso, meu irmão. Reconhecer Deus é isso, minha irmã. Reconhecer a tua soberania, é reconhecer a tua maravilhosa mão, o teu poder que arranca a gente de qualquer situação e de qualquer jeito que a gente tiver. Olha aqui, continuando, ó. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Para quem não sabe o que é cedro, gente, era uma árvore muito forte. Era uma árvore muito assim, é tipo eucalipto hoje, entendeu? Que custa acabar, que quando coloca, né, na sua casa, a estrutura da sua casa, eles demoram muito tempo, né, para se corromper. Então, olha pra você ver, Deus ele quebra até os cedros, ele quebra tudo, gente. Ele tem o poder de arrancar essa tristeza na nossa alma. Ele tem o poder de arrancar a gente, de qualquer situação que a gente estiver. Porque Deus ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Deus ele não quer de mim, de você, desculpa, sabe? Assim, só achar que ele tem que fazer tudo sozinho. Não, meu querido, minha querida. Se você está aqui nessa live hoje, clame a Deus, busque a Deus, entre na presença de Deus com o coração contrito e quebrantado. O coração contrito e quebrantado, gente, é aquele coração arrependido, é aquele coração sincero, falando com Deus: Deus, eu não estou aguentando mais, mas eis-me aqui, me ajuda. Senhor, eu não suporto mais essa dor, por favor, arranca de mim. Tira essa angústia, essa amargura na minha alma, tira essa tristeza que tem apoderado dos meus ossos, né? Como Davi, ele sempre clamou a Deus dessa forma, gente. Davi, ele não teve vergonha, Davi, ele não teve medo, Davi, ele teve sinceridade, ele teve aquebrantamento, ele teve despertamento do céu, do Senhor, para mover as mãos de Deus para ele, por ele. E isso Deus faz. Isso Deus faz porque Deus ele é poderoso. Tá bom, Maria Minalva? No finalzinho da live tá orando, tá bom? Estamos aqui fazendo menção da palavra
Salmos 29, minha querida, né? A soberania de Deus, o poder de Deus, como Deus ele é poderoso, como que Deus é santo, a sua majestade, a sua gloriosa luz, o teu poder, a tua forte mão, a tua forte unção. Aleluia. Olha os 6 aqui para você ver, ó. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como filhote de bois selvagens, né? Deus, ele quebra os cedros, faz eles caírem, eles faz como, né, dando uma explicação aqui, ó. Ele os faz saltar como os bezerros. Para quem entende de roça um pouquinho, sabe que bezerro, eles vivem pulando, né? Dando saltos, sendo aqueles bichinhos bem selvagens mesmo, bem serelepes, bem espertos. Deus estava falando, ó, eu faço dessa forma com essa árvore que é muito forte, que é muito, né, dura de se arrancar, mas eu arranco. Deus, ele é aquele que arranca essa dor, meu querido. Deus é o único que tem o poder de arrancar essa tristeza na sua alma. Deus é o único que pode tirar essa angústia que tem apoderado os teus ossos. Deus é o único que te pode tirar dessa situação que você fala, Deus, eu não consigo mais. Deus, é impossível para mim realmente, meu querido, é impossível para você, mas é possível para Deus, porque a Bíblia fala que o possível é para o homem, é para mim, é para você, mas o impossível é para o nosso Deus. O Deus do impossível, é só Ele que muda situações, é só Ele que muda quadros de vida. Para quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu já falei aqui, não muito, né, mas um pouquinho já falei, porque eu trago mais a palavra de Deus. Eu já falei do meu testemunho, eu já dei como morta para a medicina. Para a medicina não era para mim estar aqui, para a medicina eu já estava desenganada. Para a medicina era laudo de morte. Era horas para eu chegar a um ataque cardíaco, né? Para quem não sabe, eu fiz cirurgia do coração, coloquei válvula mitral. Gente, ali foi muito ruim ter que passar por aquele processo. Foi muito ruim, gente, eu ter que enfrentar uma cama de hospital, um leito, né, de hospital. Eu ter que ficar numa UTI, eu ter que ficar numa CTI. Mas Deus, ele mudou o quadro, gente. Foi muito difícil, sim, eu ter perdido a minha voz, eu ter que ter perdido meus movimentos, né, do meu corpo, do meu braço, das minhas pernas. Até mesmo, gente, eu não conseguia piscar os meus olhos de tanto que apoderou de mim a doença, de tanto que a doença estava tomando conta do meu físico. Mas uma coisa, meu querido, minha querida, que eu posso falar aqui com confirmação, com certeza, que aquela doença ela não tinha apoderado do meu espírito. O meu espírito estava livre para adorar a Deus. O meu espírito estava confiante que Deus era Deus que podia me arrancar daquele lugar, que Deus era Deus que podia mudar o quadro, mudar a situação, e como Ele mudou. Então, por mais que essa angústia, por mais que essa doença ela tenha apoderado do teu físico, ela tem apoderado, né, da sua volta. A sua volta, você olha assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Não tem lógica, não tem solução para isso aqui, porque eu tô vendo, eu tô enxergando, a minha realidade é ruim, mas só que o Senhor está me usando aqui hoje para te falar, pode até ser ruim sim, mas espere um pouco que Ele muda tudo isso. Porque Ele mudou um quadro de morte meu para um quadro de vida. E eu não vou falar contigo, minha querida, que foi no estalaquim de dedo. Eu não vou falar contigo, minha querida, que foi em 3 dias, em 2 dias, não. Eu não vou colocar aqui 15 dias, sei lá quantos dias, não. Foi 1 ano para Deus restaurar a minha saúde por completa. E mesmo assim ainda tem alguns requisitos, né, que ficou da doença. São marcas para me lembrar da onde Deus me tirou. Aqui ficou a marca, né, da cirurgia. Aqui também eu preciso de tomar ainda remédios.
como a bezetacil de 21 em 21 dias. Eu preciso ainda tomar o remédio de pressão alta, que é o atenolol, de 50 miligramas. E aí, Ana, vou parar de adorar a Deus? E aí, Ana, eu vou parar de olhar para a soberania, a santidade, a verdade de Deus? Não, meu querido, eu vou falar sempre que Ele cura. Eu vou falar sempre que Ele liberta. Eu só vou falar uma coisa contigo, Ele não vai fazer do jeito que tu quer. Ele não vai fazer na hora que tu quer, mas que Deus faz, Ele faz. Eu sempre vou mencionar aqui que Deus é o Deus do impossível. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar qualquer situação que você esteja passando na vida. Gente, você já viu alguém, claro que o médico, né, não tirando aqui a sabedoria do médico, misericórdia, sabedoria da medicina, misericórdia nisso, não é isso. Eu tô falando que Deus é Deus que Ele muda até mesmo quadros de sabedorias da terra, muda quadros da medicina, né, da ciência, porque Ele é Deus, porque Deus Ele não é limitado. A Bíblia fala lá em Provérbios, né, que não há nada contra o Senhor, não há entendimento, não há sabedoria, não há conselho, não há ciência, não há nada que vai contra o Senhor. Tudo está, né, relacionado ao Senhor. Tudo é Deus que faz, tudo é Deus que deu, tudo é Deus, meu querido, que permite. Se Deus deu o médico, né, a médica, a sabedoria, é porque o Senhor deu ele e deu ela. Porque, claro, também ele buscou por isso, né, conhecimento, a ciência, que é maravilhosa hoje também, a medicina, que hoje tem avançado muito e tem salvado muitas vidas para a glória de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Quando a medicina falhar, quando qualquer outra coisa aqui da terra falhar, existe um Deus que não falha. Existe um Deus que pode fazer o impossível na sua vida, só que precisa de algo meu e teu, e esse algo é fé. A Bíblia vai falar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Então creia, meu querido, que Deus pode mudar a sua vida. Creia, minha querida, que Deus pode mudar essa situação, por mais difícil que esteja, por mais terrível que esteja, por mais angustiante. Gente, eu senti a dor da morte. Gente, como aquela passagem, né, que Jesus ele vai só dando um parafraseado, né, que ele fala que foi como ovelha muda ao matadouro. Gente, quando eu estava naquela cama, que eu não conseguia mais sentir, né, o meu corpo, que eu não conseguia mais falar. Gente, apoderava de mim, no meu físico, meu querido, minha querida, uma dor de morte. Era como se eu tivesse morrido naquele momento. Era como se apoderasse de mim, né? Como Davi fala, a podridão dos meus ossos. Meus ossos estavam podres. Os meus ossos, minha querida, aquela doença, ela tinha apoderado de mim de uma tal forma que me consumia todos os dias. Todos os dias a minha realidade era o quê? Talvez você se pergunte, era o quê, Ana? A minha realidade lá naquele hospital, minha querida, era tentar falar e não conseguia. Era tentar me mover e não conseguia me mover porque estava apoderada de mim uma doença que nem eu sei te explicar, meu querido. Porque a única coisa que o médico falou é que através ali da cirurgia machucaram, né? Acabou machucando o pulmão. E o pulmão, para você que não sabe, que você que não gosta de tomar água, você que não gosta de cuidar, o pulmão é o órgão que faz tudo, tá bom? Funcionar, melhorar a sua saúde respiratória, tudo que você imaginar, o pulmão está ajudando. O pulmão é para isso. Então, o meu pulmão, meu querido, ele ficou pequenininho. Para quem nunca viu a estrutura do pulmão, o pulmão ele é grande, ele é enorme, né? A estrutura dele é grande. Então, ele ficou muito pequenininho, ele ficou comprimido, porque faltou muita coisa ali nele. Faltou sangue, faltou vida, né? Com certeza faltou vida. Então, meu pulmão estava morrendo. Era como se eu sentisse a dor da morte dentro de mim. Então, gente, eu tive que fazer muito esforço para estar viva hoje.
Eu tive que ter fé para mim estar viva hoje. Eu precisei crer no milagre de Deus, eu precisei crer no agir de Deus, eu precisei crer no potencial, na soberania do Senhor. Gente, a minha realidade, se eu fosse olhar, eu não conseguiria acreditar em nada. A minha realidade, gente, era totalmente ao contrário com o que Deus falava comigo. Era totalmente ao contrário com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu tinha fé, que é a palavra de Deus. Mas eu não desisti, eu persisti tendo fé. Eu persisti buscando a Ele, honrando a Ele. Porque é muito fácil eu e você honrar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. Mas é difícil mesmo, minha querida. É difícil mesmo, meu querido, a gente honrar a Deus quando tudo vai mal. Quando tudo ao nosso redor, a gente perdeu o controle. O controle não está na minha nem na sua mão mais, mas sim na mão de Deus. Você precisa ter essa noção, falar assim, não, realmente, o controle não está mais nas minhas mãos, mas o controle está na mão do Senhor. Então é muito fácil aí você falar assim, Deus, eu perdi o controle. Sim, é fácil falar com Deus isso. Mas sabe o que é o difícil? É você reconhecer que você precisa pegar esse controle que está na sua mão e entregar para Ele, né? Muitas vezes a gente fala, né? Muitos pregam isso, entrega o seu problema a Deus, né? E você não escuta, você não entrega, você fica ali, segurando o problema junto com Deus. Meu querido, minha querida, não segura o problema, não. Dá para Deus o problema e deixa Ele resolver. Deixa Ele fazer, não fica aí ansioso, né, ansiosa, querendo que Ele faça tudo, no estalaco de dedo. Para quem me acompanha aqui sabe que essa palavra sempre sai no estalaco de dedo. Deus não faz nada, Deus não é Deus da lâmpada mágica. Deus não é Deus aquele que é imaginário, que é o que você pensa, o que você imagina, não. Deus é real, Deus é verdadeiro. Deus é santo, Deus requer de mim, de você, santidade. Deus requer de mim, de você, fé. Você precisa de fé para comunicar com Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível, meu querido, minha querida, agradar o coração dele. Então, o primeiro passo é isso, é ter fé em Deus, para você começar a agradar o coração dele, para você começar a falar assim, não, realmente eu preciso de ter fé, porque assim eu vou agradar o coração de Deus, e assim Deus vai agir por mim. Porque toda ação tem uma reação. Se você tem uma ação de fé, Deus tem uma reação de providência. Pega isso aqui, meu querido. Se você tem uma ação de fé, porque fé é isso, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. A sua realidade você não está vendo. O que você vê ao seu redor, você não tem nada para poder te motivar, mas a fé é isso, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. É a mesma coisa você olhar agora aqui para sua estrutura, né, real, e falar assim, não tem nada aqui que me motive, mas eu tenho fé que a motivação virá do meu Deus. Então pega isso aqui, meu querido. Toda ação que você tem de fé, Deus tem uma reação de providência. Deus, ele pode prover na sua vida um milagre. Deus pode prover na tua vida a cura agora mesmo. Claro que ele tem o poder de fazer agora, mas talvez ele não vai querer fazer agora da forma que tu quer, porque você é ansioso, você é ansiosa. Mas ele pode mudar tudo, toda a tua estrutura que você está vivendo hoje. E um dia você vai estar lembrando dessa palavra, um dia você vai falar bem que aquela moça, né, aquela mulher, a Ana Maria falou. Sabe por causa de quê, meu querido? Não é porque a Ana Maria falou, mas é porque eu estou falando algo aqui que é de Deus, que eu estou falando algo aqui que é da palavra de Deus, e palavra de Deus, ela não passa. A Bíblia fala que o céu e a terra vão passar como estrondo, vai tudo sumir, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você prega a Bíblia, se você fala de Bíblia, se você fala da palavra de Deus, saiba, meu querido, minha querida, ela não vai deixar de passar, ela vai se cumprir. É só você praticar isso aqui que eu tô te falando, é fé. Fé.
Fé, você precisa ter fé para crer no milagre de Deus. Você precisa ter fé para que Deus pode tirar essa angústia que tem apoderado os teus ossos, tem consumido a sua alma, de tal forma que você não consegue às vezes nem comer, que você não consegue às vezes nem dormir. Talvez você nem dormiu e tá aqui nessa live hoje e falando: Deus, por causa de que apodera de mim essa situação? Meu querido, minha querida, para quem me acompanha aqui um pouquinho mais tempo sabe que eu falo aqui direto. Eu também já enfrentei 2 vezes a depressão. A depressão também, ela quase me matou, meu querido. Por causa que uma primeira vez foi a perda da minha mãe aos 15 anos de idade. E a segunda vez foi por causa de outras situações que eu não consegui lidar com a minha vida, que eu já estava mais adulta, e apoderou de novo de mim essa depressão. A depressão, ela é real, gente. A depressão, ela não é coisa brincadeira. A depressão, ela é comprovada na psicologia que é uma doença, que é uma coisa que vem mesmo por falta, às vezes, né, de várias coisas que faltam no cérebro da pessoa, que faltam até mesmo no corpo da pessoa. Às vezes apodera de nós uma angústia, né? Uma tristeza, e a gente não sabe o porquê daquilo. Tem o porquê daquilo, tem o porquê. Se você for estudar, se você for perguntar a um psicólogo, uma psicóloga, eu acabei de ver alguém aí entrando aí, né, escrita aí, psicóloga, ela vai explicar você muito mais melhor do que eu, porque ela entende disso, e, né, e o psicólogo também entende disso. Ele vai explicar a você o que você está sentindo, o porquê você está sentindo. Existe o porquê das coisas, gente. Sabe, o que hoje tem matado muita gente é isso, não saber o porquê das coisas. Deus, ele não quer deixar você sem saber das coisas. Claro que ele quer que você e eu saiba. Você tem que saber o porquê você tá mal, o porquê que tem te afligido, o porquê você não dorme, o porquê que você, às vezes, bate uma tristeza terrível dentro da sua alma. O porquê que às vezes apodera de você um sentimento de vazio, de rejeição, sem nem ninguém estar perto de você. Isso não é normal, minha querida. Isso não é normal, minha querida. Isso tem explicação, isso tem solução. Entendeu? Hoje Deus, né, ele expandiu a terra. Hoje Deus deixou muitos conhecimentos e hoje tem o tratamento aí da psicologia, do psiquiatria, sabe, gente? E é preciso se tratar. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto de live também que eu já fiz, né, sobre lendo um livro. Falei, gente, se ame, se cuide, se valorize, se respeite, busque autoconhecimento, busque se conhecer, porque às vezes você sabe muito bem que nem você mesmo se conhece por completo. Você não te entende, você quer que alguém te entenda, se nem você se entende. Você é alguém que te conhece, nem você mesmo se conhece. Então se respeite, meu querido. Se respeite, minha querida. Se ame, se valorize. Busque mais conhecimento, busque o autoconhecimento, porque é libertador. Porque quando você entende quem você é, e não desmerecendo, tá, gente, a palavra de Deus, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus, não desmerecendo a soberania de Deus, mas Deus deixou aí, gente, o psicólogo, a psicóloga, o tratamento, né, da terapia, o tratamento até mesmo na psiquiatria, porque é outra, né, outra função que trabalha mais ainda a fundo da mente. Gente, eu sempre falo aqui, como é que a gente vai no médico quando a gente sente uma dor no peito, uma dor no braço, uma dor aqui, uma dor ali, né? E por que a gente não pode ir no médico, que é o psicólogo que cuida da nossa mente? Que cuida da coisa mais importante que a Bíblia fala, que é o campo de batalha do ser humano, é a mente. Por que você cuida do seu pé, da sua unha? Né, para quem vai na manicure, para quem vai no salão, você cuida, né? Às vezes no médico lá você faz o tratamento. E por que você não pode fazer o tratamento da terapia, que é cuidar da sua mente, que é cuidar do seu psicológico? Qual é a diferença, meu querido? Se nós estamos vivendo numa terra que está caída, numa terra que
todos os dias você vai ver notícias ruins. Todos os dias, se você ligar a sua televisão e colocar no jornal, você vai ver uma tragédia. Por que você acha que você tem que cuidar do seu braço, da sua perna, do seu pé, da sua mão, do seu cabelo e não do seu cérebro? E não da sua mente? Pensa comigo, minha querida. Pensa comigo, minha querida, se não é assim uma tolice, né? Uma ignorância que bate no coração de muita gente, que não pode, que não deve, que pra que isso? Pra que, gente? Você sabia que quando Deus teve ali um momento com Jó? Eu amo pegar coisas da Bíblia, gente, porque muita gente acha assim que eu tô só falando coisa da terra. Não, meu querido. Eu amo a palavra de Deus e a palavra de Deus ela tem solução para tudo, até mesmo para psicologia. Olha, quando Deus começa a conversar com Jó, Jó começa a questionar. Por que disso? Por que daquilo? Por que eu nasci? E bererei e barará com Deus. Enfim, aí Deus também vem para ele perguntando: aonde tu estava, Jó, quando eu firmei a terra, quando eu fiz o firmamento das coisas? Gente, quando Deus veio questionando a Jó também, Deus estava trabalhando a sua inteligência emocional, psique, porque Deus ele não vem com respostas imediatas, ele vem com perguntas construtivas para Jó entender que existe um Deus que está querendo saber mais de nós, para Jó entender que Deus está preocupado com a mente dele, com o psicológico dele. Você acha que Deus estava achando legal tudo que Jó estava passando? Não, minha querida, minha querida. Você acha que Deus estava agradando de Jó estar ali sofrendo, né? Uma doença que a Bíblia fala que apoderou dos teus ossos, o cara coçava com uns cacos de telha e diz que caía, né, pedaços. Hoje vamos dizer aí que é aquela doença que come, né, os ossos, né, que dá a doença lá na medula e come os ossos da pessoa. Tem muita gente que enfrenta isso, né? E muita gente foi curado para a glória de Deus, e muita gente ainda está passando pelo processo da cura. Eu sei que não é fácil pregar para alguém que está vivendo a realidade. Eu sei disso. Eu sei que é difícil pregar para alguém que alguém está vivendo. É real, Ana. É real que eu estou passando aqui. É real, eu estou numa cama. Eu estou dependendo de alguma coisa para poder sobreviver. Mas saiba, meu querido, minha querida, que até isso Deus está aí. A Bíblia fala: se há fôlego de vida, ainda há esperança. Eu vou te falar uma coisa aqui que Deus falou comigo. O primeiro dom foi o dom do fôlego de vida. Então, se você está respirando, é dom de Deus. Se você está vivo ainda, mesmo que seja com aparelhos, mesmo que seja, né, com algo que está te ajudando, isso é misericórdia dele. Porque se você está respirando, você tem o fôlego de vida, e o fôlego de vida é um dom de Deus dado por mim, porque ele deu por mim e deu por você. Porque quando a Bíblia fala lá em Gênesis, né, que ele soprou nas narinas do homem, né, ali no nariz dele, e ele se tornou alma vivente. Deus soprou o fôlego de vida. O primeiro dom foi esse. O dom de estar respirando. O dom do fôlego de vida. Então creia no milagre. Creia que Deus pode mudar, meu querido. Eu falei aqui no comecinho, né? Tô explicando você, foi um ano para minha estrutura, saúde mesmo, física, voltar como eu era. Porque hoje eu falo, hoje eu ando, hoje, para a glória de Deus, né, eu posso ir no mercado, eu posso ir na padaria, sem precisar de alguém estar me monitorando, sem precisar de alguém achar que eu vou ter, né, um desmaio, alguma coisa do tipo. Mas foi processo. Você acha que aquele ano eu estava ali 100% todo dia confiante? Não. Eu não estava todo dia confiante, não. Tinha dia que eu tinha vontade de morrer. Tinha dia que eu tinha vontade de ninguém existir na face da terra, sair de perto de mim e me deixar sozinha. Era como se eu quisesse enfiar dentro do buraco, esconder lá dentro. Meu querido, minha querida,
Isso também é processo, isso também é normal. Infelizmente, é o normal sentir vontade de morrer, sentir vontade de sumir. Porque quando a realidade é da gente, né? Porque é muito fácil, eu também tô falando aqui agora que eu tô curada para a glória de Deus, né? Eu ainda tenho requisitos, né, da doença que deu em mim, mas para a glória de Deus eu posso me mover sozinha, eu posso andar, eu posso falar, enfim. Mas talvez a sua realidade seja que você não está conseguindo, você precisa de ajuda. Mas saiba de uma coisa, que até mesmo essa ajuda que Deus coloca na sua vida, seja de um familiar, seja até mesmo de não familiar, porque eu não tive família para me ajudar, saiba que essa pessoa, talvez estranha ou amigo, é a providência de Deus. Porque eu sempre falo aqui, gente, Deus não tem como descer lá do céu para nos ajudar aqui, não. Ele coloca pessoas mesmo para ajudar. Claro que ele pode colocar a família, claro que ele pode colocar amigos, mas às vezes ele vai colocar um estranho, uma estranha, como ele fez comigo. Porque na época que eu fiquei doente, foi na época da pandemia, gente, não podia entrar pessoas dentro do hospital. E claro que quem me ajudou lá foi estranhos, eu não conhecia ninguém. Mas e aí? E aí é difícil, é difícil. Quando eu estava naquela realidade, eu não vou mentir para você, teve momentos que eu pedi a morte. Teve momentos que eu falei, Deus me leva porque eu não aguento mais. Naquele momento, naquela realidade que eu estava vivendo, eu falava, Deus, pelo amor de Deus, eu falava desta forma com ele. Me leva contigo, me leva para morar contigo. Acaba com isso aqui, acaba com essa realidade. Porque você acha que é fácil? A pessoa tá ali de 10 em 10 minutos, medindo a tua pressão, achando que você pode entrar, né, em um ataque cardíaco a qualquer momento, ali medindo a sua temperatura, tacando remédio na sua barriga, que a gente nem sabe pra cara que aquilo, que eu não sabia, porque deve que é por causa que não estava movimentando, né? Então eles aplicavam uma agulha na minha barriga, que eu não sabia nem o que era remédio todo dia, toda hora, a gente caindo aos pedaços, como muitos olhavam e falavam, nossa, mas ela emagreceu demais. Ela não tem melhora, ela não melhora. Gente, você acha que é fácil escutar isso? A realidade, quando a gente está passando por aquilo, é difícil. Hoje eu posso falar assim, hoje eu tenho autoridade para falar disso porque eu vivi, porque eu sei bem o que é realidade de sofrimento, eu sei bem o que é realidade, né, de gente que passa por vale da sombra da morte. Por isso que eu tenho autoridade hoje para estar falando. Por isso que eu tenho autoridade hoje para falar assim, não, meu querido, se Deus me tirou, por que ele não pode tirar você? Claro que ele pode. Claro que ele tem o poder. Mas o negócio é, você tem fé para isso? Você tem paciência para esperar o processo passar? Você tem paciência de viver o processo da dor? Você tem paciência de viver o propósito do vale da sombra da morte? Você tem paciência para viver o mundo? Parece que está tudo contra você, tudo ao seu redor não faz sentido, tudo ao seu redor é nada, porque a melhor solução para você neste momento é pedir a Deus a morte, como eu também pedi. Porque muitos acham que Jó foi 100% durão, né? Tipo assim, não, foi firme em tudo. Meu querido, quando ele fala com Deus questionando, tipo, pra que eu tô vivo? Pra que eu fui viver? Pra que a minha mãe, na verdade, foi me ter, né? Ele fala com Deus. Você acha que esse questionamento não é um questionamento de querer morrer, não? Você acha que esse questionamento fala assim, pra que a minha mãe foi me ter? Uma pergunta ou um questionamento, né? Com Deus, pra que a minha mãe foi me ter? Você acha que isso não é uma pergunta, um questionamento de morte, não? Você acha que não tá apoderando da alma da pessoa um grande pesar de estar vivo, de estar viva? Claro que é. Claro que Jó pensou em morrer, sim. Este questionamento prova isso. Este questionamento prova isso.
E muitas das vezes nós também passamos pela situação de Jó. Nós questionamos a Deus. Nós questionamos, sabe, por que a nossa mãe foi nos ter? Por que a minha mãe foi colocar eu no mundo? Por que a minha mãe foi querer ter, né? Eu? Pra quê? Pra quê, meu querido? Vou te responder agora. Sabe por que ela foi te querer? Sabe por que ela trouxe você à vida? Porque Deus já sabia. Porque Deus já te conhecia dentro do ventre dela. Porque Deus, dentro do ventre da sua mãe, Ele teceu. Ele formou cada osso da parte do teu corpo. Esse osso que você tem no seu braço, nas suas pernas, todos os ossos que estão no seu corpo, foi Deus que fez. Foi Deus que transformou. Então, como é que você pode dizer, meu querido, minha querida, pra que a minha mãe foi me ter? Pra que minha mãe foi colocar eu no mundo? Esta é a explicação. É porque Deus te fez dentro do ventre dela. É porque Deus te deu vida dentro do ventre dela. Você sabia que não foi fácil para a vida dela? Você sabia que quando você estava dentro do ventre da barriga dela, que você nem sabia que existia na face da terra, que você era só um feto lá dentro? Você sabia que ela também sofreu, ela padeceu, ela quis a morte, ela quis parar com tudo, ela quis desistir. Mas também foi Deus que sustentou a vida dela. Foi Deus que supriu a vida dela, foi Deus que cuidou dela e também de você dentro do ventre. Então não duvide do poder de Deus. Não olhe só para a circunstância agora. Não olha que está doendo agora. Não olha que está sendo ruim agora. Eu falo contigo, minha querida. Há 5 anos fez agora. Há 5 anos atrás, a minha realidade era totalmente outra do que eu estou falando aqui agora. Eu estava no hospital, né, do Madre Teresa, do Raj Gabag, lá em Belo Horizonte, precisando de sangue, precisando de um milagre de Deus. Estava enfrentando todos os dias ataque cardíaco, todos os dias achava que eu estava morta. Me olhava de 15 minutos, 10 minutos, com medo de eu entrar em parada cardíaca e sufocar ali, né? Mesmo com aparelhos, morrer sufocada, porque é isso que o ataque cardíaco faz. A pessoa que sofre, né, ataque cardíaco, é assim que ela morre, é sufocamento. Então, gente, a minha realidade era totalmente diferente do que eu tô falando contigo agora. Mas eu posso falar com muita autoridade porque eu vivi esta realidade. Eu vivi o vale da sombra da morte. Eu vivi a medicina falar assim, você está desenganada, você pode morrer a qualquer momento, tá bom? Eu assinei um papel, tá bom? Porque como era pelo SUS, né, não era pagado, era pelo SUS, eu tinha que assinar um papel para não dar BO para o hospital, para tipo a minha família não, como é que fala? Esqueci o nome, processar o hospital, né, algo do tipo assim, querer ganhar dinheiro à custa, né, se eu entrasse a óbito. E eu tive que assinar um laudo, gente. Eu tive que assinar um papel, assim, ó, decretando, ó, a minha morte. Eu, Ana Maria, se eu morrer, tipo, não, tá lá escrito que não era culpado do hospital, que o hospital cuidou direitinho. E era protocolo deles? Sim, era protocolo deles. Mas você acha que era fácil eu ali capengando, morrendo em vida e ter que assinar um papel decretando a morte para não dar BO se eu chegar a óbito ao hospital? Você acha que aquilo foi fácil? Você acha que aquilo foi brincadeira eu escrever aquilo ali? É como se eu estivesse escrevendo a minha sentença de morte. Gente, eu sofri demais, gente, pelo amor de Cristo. Eu sei muito bem que eu tô falando aqui. Eu tenho autoridade para estar falando isso aqui, meu querido e minha querida. Eu sei bem o que é.
está precisando de sangue, está precisando de um milagre. Porque sangue alguém pode doar, mas milagre é só Deus que faz. Milagre é só Jesus que faz. É só Deus que faz. Ninguém mais pode fazer milagre. Eu sei que hoje tem muitas coisas, né? Nada contra religiões, mas pelo amor de Deus, gente, tudo que acontece na vida da pessoa é da parte de Deus. É Deus que mata, é Deus que faz viver. Se você tá vivo, é milagre de Deus. Se você tá viva, é milagre de Deus. Não tem outra explicação. Podemos caçar explicações em várias outras funções, né? Fundações. Mas só que você vai ficar perdido, você vai ficar perdida. É Deus. Se você tá vivo, é Deus. Se você tá viva, é Deus. Se você tá aí do outro lado, né? Talvez está numa cama de hospital, a sua realidade é totalmente diferente dessa minha que eu tô vivendo agora. Mas saiba de uma coisa, eu vivi essa realidade sua que você tá vivendo aí. Saiba que um dia eu estava no teu lugar. Saiba que um dia eu precisei também de ter muita fé para poder sair desse vale da sombra da morte. Eu precisei ter muita força, foco e fé para não desistir da minha vida. Porque uma coisa é você ter a ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que está ali te apoiando. Outra coisa é você não ver nenhum deles. É você não ter nenhum deles. E você ter que aceitar a ajuda de estranhos, de pessoas que você não conhece. Além de você enfrentar uma doença que estava te colocando em perigo de morte, você tinha que enfrentar a dor também emocional. E não tirando nenhum foco disso, porque eu sei muito bem o que é dor emocional. Talvez você daí do outro lado, você esteja enfrentando, né? Uma doença chamada depressão. Um processo de dor na alma. E eu não estou jogando fora isso, viu? Porque eu sei muito bem o que é sentir uma dor emocional. Eu sei muito bem o que é sentir uma dor da rejeição. Eu sei muito bem, gente, do que eu tô falando aqui, gente. Eu sei muito bem o que é perder uma pessoa que você ama. Que é como eu perdi minha mãe, né? Um ente querido. Eu sei muito bem o que é isso. Então eu tenho autoridade para estar falando isso aqui, gente. Eu tenho muita autoridade para estar falando isso aqui, porque todas as situações que eu vivi, que eu presenciei, Deus estava comigo. Deus, tinha momentos sim que eu achava que Deus tinha me esquecido. Claro, tinha momentos sim que eu achei que Deus tinha me abandonado, mas Ele estava lá. E eu posso afirmar aqui com você, meu querido, minha querida, Deus está aí. Porque se Deus não tivesse aí, você não estava vivo. Se Deus não tivesse aí, você não estava viva. Porque sentimentos de morte, quem viveu isso sabe o que eu estou falando, a gente quer morrer. E muitas vezes a gente tenta tirar a nossa vida. Mas como hoje conhecedora da palavra, conhecedora do evangelho, suicídio é pecado. Gente, isso não pode acontecer. Não podemos tirar a nossa própria vida. Só Deus tem este poder. Só Deus tem este poder. Então, se você está vivo, se você está viva, é o poder de Deus na sua vida. É Deus te dizendo, é Deus te falando. Tem vida aí ainda. Tem mudança de vida aí ainda. Tem mudança de cenário aí ainda. Tudo que está acontecendo agora não faz sentido para você. Verdadeiramente não faz. Como nunca fez para mim no tempo que eu estava vivendo. Mas depois que passar, você vai entender o porquê disso. Sabe por que eu entendi que eu passei aquilo lá? Sabe por que eu entendi que eu passei por cada processo doloroso, difícil na minha vida? O porquê está aqui agora.
é porque Deus iria me libertar, me curar, me restaurar, me renovar, e eu poderia passar isso para outras pessoas. Que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele muda vida, que Ele muda situações, que Ele muda quadros de morte para quadros de vida. Então esse foi o porquê. Hoje a minha pergunta do porquê já foi respondida. E talvez você está aí do outro lado. Por que, Deus? Por que, Deus? Por quê? O porquê é isso. É porque o dia que você passar, o dia que você vencer, o dia que Deus colocar você no lugar que é devido, você vai estar igualzinho a mim aqui agora, sendo instrumento dele na face da terra para outras vidas, para falar que Deus cura, para falar que Deus liberta, para falar que Deus restaura, para falar que Deus é Deus do impossível. E que te tirou da cama do hospital, do leito de morte, que te tirou da depressão, que te tirou do mal que você tem vivido na terra. E agora o nome dele é glorificado na sua vida. E fique sabendo, meu querido, fique sabendo, minha querida, que não vai ser todos os dias 100%, não vai ser todos os dias, glória a Deus, aleluia, e não. Porque todos os dias vai querer apoderar de você de novo aquela sensação que você está morrendo. Mas só que você vai estar confiante que ela não vai permanecer muito tempo, muitos anos mais. Sabe por causa de quê? Porque você é livre. Porque você conhece a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando você entende essa verdade, não tem como mais você ficar presa e preso. Porque Jesus é a verdade que te liberta. Porque Jesus é aquele que te coloca de novo de pé. Amém? Esta é a palavra de hoje. Para finalizar aqui que eu tô lendo, né? Aleluia. Glória a Deus. Espera aqui, gente, que eu tô falando alguma coisa aqui. Espera só um momentinho aí. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aqui para finalizar, 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu vou repetir de novo esse último versículo aqui, ó, do Salmos 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. Creia na força do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Creia na paz de Deus. Creia que Ele vai te abençoar com paz aí agora. Creia nisso. Creia nessa palavra. Se tudo que eu falei até agora, pega isso aqui então. Olha aqui que ele fala, ó. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o teu povo com paz. Amém? Fica com essa palavra. Gente, vamos orar, né? Eu vi alguns pedidos aí de oração. Aleluia. O pastor Divaldo, né, falou: tô me alimentando com a palavra de ontem à noite. Deus falou fortemente comigo. Amém, irmão. Verdade. Deus também tá falando muito comigo. Aquela palavra lá tá ardendo no meu coração até hoje, até agora. E é uma mistura de sentimentos, né? Mas Deus, ele é bom. E essa preocupação é saudável, né? Que eu falei na live lá. E realmente essa é a preocupação saudável. Preocupar com a nossa vida, né? Com Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Eu vi alguém aqui pedindo
orações. Aleluia, Jesus. Aqui, a Marinalva, né? Falou. Marinalva Vitória Araújo, família, oração financeira, saúde espiritual e libertação. Senhor, eu oro agora, Pai, pela vida da Marinalva. E peço ao Senhor, Pai, que ajuda ela na vida financeira dela, na sua saúde. Esta, Pai, eu tenho autoridade para falar. Cura a saúde dela, Deus. Restaura a saúde dela. Esta é minha oração a Ti, não só dela, mas também da família dela. Seja, Pai, qualquer enfrentamento de doença que estiver enfrentando ela ou algum membro da sua família, que eles possam receber cura agora, em nome de Jesus. Deus, espiritual e libertação. Deus, também essa posso falar com autoridade, porque o Senhor é aquele que me trouxe a libertação espiritual e a libertação física. Deus, eu oro pela saúde espiritual deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha prover, Deus, o Teu mover sobre a vida deles, Pai. E que eles venham conhecer aquele que liberta, o libertador. E o libertador é o Senhor, Pai. O libertador da alma aflita, do coração aflito é o Senhor, Pai. E esta é a minha oração, para que Tu venha libertar essa alma de todo mal que tem apoderado do seu corpo, do seu físico e do seu espírito. Esta é minha oração, a vida da Marinalva e a sua família, em nome de Jesus.